Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque em nós a nossa conversão. Hoje, irmãos, o Evangelho nos diz assim: naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. Todos os dias ele ficava ensinando no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvi-lo falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa passagem de Lucas nos remete a uma outra também, né? Que Jesus expulsa também do templo os vendedores, mas nessa nos é relatado em que ele fala, né? Destruí o templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele falava do seu corpo, não do templo físico. Mas essa aqui dá uma diferença em relação ao final dela, né? Mas vamos lá. Aqui temos uma coisa importante. Ele entra no templo e começa a expulsar os que ali estavam vendendo. E disse, está escrito, isso no Antigo Testamento: minha casa será casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. Ou seja, aqui nós temos um paradoxo, por que não dizer também, algo muito errado acontecendo, né? Existe uma passagem que diz sim, minha casa será casa de oração. Porém, na época de Jesus, os fariseus, os sumos sacerdotes da época, né, permitiam vender coisas dentro do templo. É como se você fosse à igreja, né, e tivesse dentro da igreja, ali nos cantos da igreja, alguém vendendo roupa, vendendo algum animal que estava querendo ser vendido, né, vendendo alguma joia, isso dentro do templo. É algo inadmissível. É o que acontecia na época de Jesus. Por isso ele ficou tão irado quando viu aquilo. Não é aceitável que na casa de Deus faça-se vendas, né? E ele chama de antro de ladrões por quê? Porque aconteciam roubos ali dentro, né? Não roubos físicos de tomar algo de alguém, mas no sentido de vender a mais do que deveria ser vendido, lucro excessivo, isso dentro da casa de Deus, né? E veja, essa atitude fazia com que os fariseus da época, né, os notáveis do povo, os partidos religiosos que existiam na época, ficassem enfurecidos com Jesus. Não só essa atitude de expulsar, mas o ensinamento que ele dava no templo. Ou seja, veja aqui uma coisa interessante. Na época de Cristo, assim como hoje, quando alguém começa por Deus a pregar a palavra e esta ser aceita, começa a perseguição. Desperta-se a raiva daqueles que estão no poder, entre aspas, né? Poder de Deus, mas aqueles que estão no poder humano, digamos assim. Aqui nós vemos uma coisa interessante. Quando nós ensinamos a verdade e a vontade de Deus, a gente desperta a ira daqueles que não estão com Ele. Os chamados filhos do encardido, né? Daqueles que não compactuam com a vontade de Deus. E com Cristo não foi diferente. Eles procuravam meio de matá-lo. Mas por que eles não faziam isso, por enquanto, claro? Porque o povo ficava fascinado ao ouvi-lo falar. Ou seja, naquele momento não se tinha como matar Jesus, porque o povo gostava, amava ouvir a palavra de Deus que vinha da boca de Jesus. Vejam, aqui também para nós é um ensinamento de que mesmo com perseguições, nós temos que falar a verdade e anunciar o Evangelho. Mesmo em meio a um mundo que nos persegue, que quer o nosso mal muitas vezes,
Nós somos chamados a continuar a falar de Deus, a viver Deus, mesmo que isso desperte a ira de alguns, porque nós estamos falando a verdade. Cristo não parou de testemunhar, de ensinar no templo por causa disso. Nós também somos chamados a fazer a mesma coisa, irmãos. Claro, nós não queremos a admiração dos outros, porque falar de Deus muitas vezes torna-nos admirados. Mas nós queremos que todos vão para Deus e desfazer toda mentira inventada ao longo da igreja, ao longo dos tempos, né? Principalmente aquelas que se referem a deixar de seguir Jesus, as mentiras do mundo, né? Então hoje, irmãos, nesse evangelho especificamente, Jesus tem uma atitude brusca de expulsar os vendedores, mas que esta é impelida pelo zelo à casa de Deus, o amor que ele tem à igreja. Outra coisa importante, nós vemos aqui também o quanto ser de Deus nos gera perseguições. Foi esse tempo de Cristo, será assim hoje, né? Então, não temamos na igreja de Deus, de Cristo, falar a verdade, falar a vontade de Deus. É preciso que isso ocorra. Nós precisamos defender a nossa fé quando ela é atacada. Nós precisamos muitas das vezes fazer como Cristo fez, continuar ensinando e ficar irado não para fazer o mal, mas para fazer o que é certo, o que é correto, para não deixar que o mundo domine a igreja de Cristo, nem a nossa fé. Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.